Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde que trata do que se faz em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. O nosso programa tem o apoio do Hospital Santa Terezinha. Todo mundo sabe, o Hospital Santa Terezinha, desde que eu me entendo como gente, existe ali mudou o nome, eu ia falar na Magalhães Barata, que eu ia falar São Jerônimo. Independência. Por aí vocês tiram o quanto eu sou antigo. Eu sou da época da São Jerônimo e da Independência, na Magalhães Barata há muito tempo. E tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo de doença neurológica na nossa região. Esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará, pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, e eu gosto de falar isso para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br ao vivo. DOL é D-O-L, Diário Online. E nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa, no Líbano, na África, em Perth, na Austrália, na América do Sul todinho. Então, e falando do nosso convidado de hoje, que é outro muito especial. Esse nosso programa se destaca pela qualidade dos meus convidados. E é o doutor, eu vou falar o nome inteiro dele, o professor doutor Ney Conceição Alvarenga Figueira. Ney é meu amigo, eu considero ele um dos meus melhores amigos, tá? O Ney formou em 1989 na Universidade Federal do Pará. Ele foi da primeira turma que eu dei aula em Belém. 89, já tem um bocado de tempo, hein? Tem 34 anos, né? Tem 34, meu Deus. Ele fez especialização na Escola Paulista de Medicina com o professor Vicente Forte, com quem eu também trabalhei em São Paulo, nos meus 15 anos de São Paulo. Ele atualmente é professor da UEPA e é médico da Unimed e médico do Hospital Barros Barreto. Ele é cirurgião torácico. E ele vem aqui falar para a gente sobre defeitos da caixa torácica, defeito do tórax e também de robótica. Então, Ney, primeiro, querido, obrigado de verdade. Faz algum tempo que tu tinhas que vir aqui falar disso, desde que eu ouvi que tu fazia essas cirurgias corretoras e que tem algum tempo. Então, primeiro, obrigado. E agora, me fala, tem muito defeito de caixa torácica ou é um percentual pequeno? Não. Primeiro, bom dia, Eduardo. É uma alegria muito grande estar aqui contigo e principalmente a situação, como você mesmo colocou, de amizade que a gente tem, de relacionamento familiar. Então, de fato, é muito interessante para mim estar aqui com você e principalmente pela nossa relação de amizade. Eduardo, deformidade da cavidade torácica, eu te deixei aí 5, que são as principais, até que a gente coloca até como defeitos congênitos do tórax. Elas têm algumas que são relativamente comuns, né? Principalmente os pectos, que chegam a ter até 6 por 1000 casos em algumas localidades. É muito, hein? 6 por 1000 é muito. Então, inclusive, atinge mais os homens do que as mulheres. E tem os defeitos, inclusive, que são familiares. Você se repete na família, né? Então, essa é uma quantidade bem relativa. E tem outras que são mais raras, como as fendas externais, como a petalogia de Cantrell e a síndrome de Poland. São bem mais raras. Para te ter uma ideia, a fenda
externar, eu tive prazer de ver duas, uma em São Paulo e outra já aqui, na Santa Casa, que infelizmente a gente não conseguiu fazer nada. A petralgia de controle eu nunca vi, mas é uma coisa muito triste e é bem rara. E a síndrome de Poland é mais comum, né? Eu já vi alguns casos, mas também raros. Geralmente ocorre pela deformidade muscular de um lado pode ser de todo o corpo do indivíduo, como também só dos músculos torácicos, a ausência desses músculos. Certo. No mundo atual, Ney, a gente evoluiu tanto na medicina que hoje tem, em várias áreas, tem as doenças raras, tá? Alguém vem aqui nos próximos dias falar das doenças raras de coração, as doenças raras do fígado, as doenças raras do cérebro, que são muito raras, mas que hoje, com a evolução, todo mundo está começando a tratar. Eu sou de uma época aqui na nossa região que uma pessoa com defeito, o pessoal dizia isso é de nascença e deixa para lá, não tinha. E hoje em dia se trata. A mais comum que tu falaste aqui, o pectus excavatum, é aquele tórax para dentro, é isso? Isso. É como se tivesse um buraco aqui no meio do peito. O pessoal antigamente chamava do peito sapateiro, né? Porque o sapateiro colocava coisa aqui, o sapato para cortar e diziam que aquilo empurrava o tórax para trás. Né? Então, esse é o peito sapateiro. E, de fato, na maioria dos casos, tanto ele como o carinato, que é o peito de pombo, né? Que é aquele peito para frente. O para frente. Isso. Eles, teoricamente, pelo que se estuda, tem muito pouco valor clínico, tá? De alterações. Normalmente, quem encaminha esses pacientes para a gente é o ortopedista e o pediatra, às vezes, preocupado com a asma da criança. Tudo. Os estudos foram feitos e foram vistos que, de fato, algumas dessas situações mostram que o paciente pode apresentar algumas alterações, mas concomitantes, né? É comum no pectus, eu lembro que quando eu trabalhava quando eu estava no Hospital São Paulo, e no primeiro ano de cirurgia torácica, a gente fazia 6 meses de cirurgia cardíaca. E uma vez a gente estava lá olhando, quando nós chegamos, o perfusionista lá da escola, que já deve estar aposentado naquela época, será ido de 92, mais ou menos, já vão 30 anos quase. E ele levantou e viu, a gente estava vendo um pectus que estavam fazendo e eu estava fora, porque eu estava pela cardíaca. E ele abriu a blusa e tinha sido operado pelo professor Galucci ainda. Galucci Vicente tinha operado ele de um pectus. Não lembro agora se era escavato ou carinato, mas ele tinha sido operado para correção. E aí, como é que corrige isso aí? Eduardo, lembraste assim, agora do professor Galucci. Que foi um professor que eu pouco conheci, né? Conheci. Já quando eu cheguei na escola, eu acho que quando eu estava na gastro ainda, ele internou e depois faleceu. Né? O professor Galucci, ele foi meu chefe lá na escola no primeiro ano. O Galucci, ele era da diretoria do Palmeiras. Ele jogava futebol naquela época, em 89, 90, ele jogava futebol com marca-passo. Ele tinha o marca-passo dele era daquela época também, era do tamanho de uma lata de pastilhas Valda, talvez um pouco maior, tá? E ele usava aquele negócio grandão e jogava futebol. Jogava futebol. Eu sempre falo, joga futebol. O paciente com marca-passo tem uma vida normal. O professor Galucci jogava futebol. E o Galucci lembrava aqueles caras das fotos, aqueles caras daquela época do cinema, né? Dos filmes onde via a máfia italiana, aquele jeitão dele. Era muito interessante. Ele era um jeitão de chefe da máfia. De máfia, era. Inclusive, ele tinha na sala dele um quadro, O Capo. Ele era bem interessante. O chefe é o chefe. E hoje o nosso chefe querido, que a gente não esquece, é o Vicente, né? Que a gente vai vendo aí, já tem 16 anos que nos deixou. O Vicente morreu. Eu fui o clínico da equipe do Vicente Forte em São Paulo. E ele era o papa na área de cirurgia torácica, cirurgia de traqueia. Eu operava coração, operava tudo. Mas eu lembro que os nossos pacientes que eu cuidava no Einstein eram os pacientes que tinham que operar traqueia. Era só ele que operava em São Paulo. Isso estamos nos anos 80.
O Vicente, depois do Grilo, é o cara que mais fez traqueia no mundo. O Grilo foi o inventor da cirurgia de traqueia, praticamente. E o Vicente foi para lá, aprendeu, ao ponto que o Dr. Grilo, que eu cheguei a conhecer aqui em Belém já, ele veio fazer uma viagem, fazer um congresso e veio para Belém. Eu acompanhei ele aqui durante 2 dias. E o Dr. Grilo mandava os pacientes que iam daqui do Brasil para operar a traqueia, ele mandava de volta para o Vicente. Ele dizia que tinha plena confiança no que o Vicente fazia. Pois é, o professor Vicente foi, como teu chefe, foi meu chefe também. Fantástico, eu só me lembro dele me mandando ir para o comício das diretas já. Ele chegou no hospital, estava passando visita e disse: meu filho, volte para casa, tire essa roupa de médico, pegue uma roupa normal e direto para o Vale do Anhangabaú. A tese é outra, vamos lá direto para o comício das diretas já. Toda vez que eu vejo que eu falo que eu estava lá porque o Vicente mandou. Eu estava passando visita às 2h da tarde, rápido que vai começar às 5. O comício da direta. Mas vamos lá, Ney. Tem cirurgia? Como é a cirurgia? A cirurgia evoluiu, tá? De uma certa forma. A cirurgia do pectus, ela começou com a técnica de Ravitch, né? O que era a técnica de Ravitch? Você fazia uma incisão tanto longitudinal como horizontal, uma ou outra, e você atacava o que é o problema, né? O problema é o crescimento desenfreado do externo? Das cartilagens. As cartilagens? As cartilagens que chegam até o externo, por algum motivo elas crescem mais do que o normal e elas levam... o externo e para trás. Ou para trás ou para frente, né? Pectus escavato, pectus carinato. Isso. Quer dizer, se empurrar para trás... É o pectus escavato. O osso aqui do peito vai lá para o fundo. E se não, vai para fora. E tem uns que vão muito para o fundo, Eduardo, que você sente até medo de botar a mão, porque você sente o coração do lado. Porque ele roda, né? O coração roda. Desvia o coração para a esquerda. E isso, às vezes, dá uma alteração eletrocardiográfica que o pessoal achava que tinha alguma alteração cardíaca. O que é comum na cirurgia cardíaca e é o pessoal encontrar alguma alteração cardiológica, né? Congênita, inclusive. E aí tem o pectus junto. Não que seja... Uma em relação à outra. Não. Eu acho que é pela deformidade própria da rotatividade da embriologia que provoca isso. Certo. Agora me fala uma coisa. Como é que opera isso? Bem, hoje o que a gente faz? A cartilagem e volta para o normal. A ideia é de tentar tirar a cartilagem, fraturar o externo e colocar na posição normal, né? No carinato, a gente está chegando a uma nova técnica agora, que chegou praticamente no dia 3, foi feito o primeiro caso no Brasil, e a gente já tem um caso aí... 3 de março. 3 de março foi engatilhado, que é o do carinato. O que a gente faz hoje? A gente continua fazendo a técnica de Ravitch, a gente dá um corte de ponta a ponta, faz como se fosse uma cirurgia para construção de mama, só que emenda aqui em cima. E você pega e tira todas as cartilagens de um lado e fratura o externo, coloca na posição normal e fica solto, né? Aí a gente começa a ter uma pouco de discussão, né, sobre o tórax instável. Porque se o externo fica solto e não dá tórax instável, como é que várias fraturas de costela dá tórax instável, né? Então, a gente já sabe hoje que as fraturas de costela que dão tórax instável são aquelas que têm 2 fraturas da mesma costela acima de 2 costelas fraturadas dessa forma. Então, é o que dá o tórax instável. Já retirada as cartilagens, às vezes tinha todas as cartilagens. O tórax instável é quando tu respira ele faz o contrário. Ele faz o contrário. Né? Então, com isso foi a cirurgia de carinato, foi isso que aconteceu. Ela se mantém dessa forma. E hoje a gente está fazendo a cirurgia que evoluiu mais, foi a cirurgia do pectus escavato, tá? E agora vai levar o lado do carinato também. No escavato, o que é que a gente faz hoje? A gente faz videopleuroscopia, né? E fazer um orifício de cada lado, um corte de cada lado, através da vídeo. Você atravessava o mediastino anteriormente, por cima do coração, passava eu brinco que é como se fosse um espeto, né? Mas não é um espeto. A gente passa um aparelho e ele atravessa de um lado para o outro e você puxa uma barra que ela é com a concavidade para cima. E quando ela sai de um lado e do outro, você vira ela e ela passa a concavidade para dentro e devolve o externo para o lado normal. Parabéns que o nosso primeiro tempo acabou. Pessoal, ele vai continuar falando disso já, só porque o tempo acabou. A gente já volta, um instantinho.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa de super informação com o professor Dr. Ney Conceição Alvarenga Figueira, o Ney Figueira, meu amigo pessoal. E, Ney, me fala uma coisa, tu estava falando da técnica cirúrgica. Eu fiquei agora lembrando como se faz aquele arco dos mongóis, né? Tu faz assim, depois vira e inverte para ficar perfeito. Isso não, é. Então, tu faz uma curva e inverte para ficar perfeito. Isso. Então, é isso que faz? Exatamente. Né? Inclusive, no aparelho, você encontra a barra normal, aí você coloca lá na hora, entorta, coloca na posição que você quer para fazer e você faz isso na hora. Certo. Bem, o que é que evoluiu também mais? Por dentro, por videolaparoscopia. Por videolaparoscopia. Você vai fazer o tórax que estava lá dentro ficar normal. Isso. Fantástico. O que a gente fazia isso até pouco tempo atrás com uma barra só. Hoje a gente já está fazendo com duas barras. Tanto elas paralelas como elas trançadas. Esse caso que eu mostro aí, ela foi trançada por um motivo técnico lá na hora. A gente teve que trançar em vez de fazer ela paralela. E e o tórax volta ao normal. Né? Você vai ver a diferença na imagem, que você vê o tórax voltar à normalidade tranquilamente. O grande problema é que após 3 anos você tem que tirar essa barra, né? Eu tenho um paciente que já tem 5 anos e não voltou ainda para tirar a barra. Mas troca ou só tira? Não, só tira porque teoricamente já está normalizado. Fica normal. Normal. Fantástico. O que é que a gente está fazendo agora está pensando em fazer no carinato? No carinato a gente quer usar 3 barras, né? A barra... O carinato é o peito para fora. O carinato que a gente faria? Faria 2 barras por dentro e uma barra por fora que faria essa... Ou vice-versa, 2 por fora e uma por dentro. Para trazer o tórax para normal. Exatamente. E me fala uma coisa. Essa colocação da barra que você... Tipo o arco mongol que eu falei, dobrando. Ela é laparoscópica ou é externa? É por pleuroscopia mesmo. Por pleuroscopia. Só pleuroscopia. Tu passa o aparelho... Como o povo fala, só pelo furinho. Tu passa o aparelho, aí tu olha como para passar, porque existe risco, né? Você tem o coração muito colado, você vai ver na imagem, você tem o coração muito próximo ali, então você tem que passar por cima do pericárdio, né? E com cuidado, tudo. Aí tem pericárdio, mas a gente não pode esquecer que tem a artéria que vocês adoram, que é a mamária, né? Então, a gente tem... Inclusive, o caso que eu mostro aí, a gente fez traçado por causa da mamária. Ia ter uma dificuldade técnica, a gente fez ele traçado por causa da mamária. Não foi por outra situação, não. Certo. Fantástico isso aí também. Essa é uma situação bem interessante. Então, o pectus excavatum, tu pode resolver só pelos furinhos? É, pelos furos. O carinato não, porque tem que tirar Não é bem só um furinho, né? É um corte de... mais ou menos 2, 3 centímetros de cada lado. É um furinho. São 2 furos de cada lado agora, né? Que estão 2 barras, mais o furo pequenino que você entra por vídeo, geralmente pelo lado direito. Pode ser pelo esquerdo também, mas a gente prefere pelo lado direito. Perfeito. E esse saiu com dreno, porque demorou pouco, aí a gente acabou deixando o dreno. Mas pleural. No final de um ano, está tudo normal, é isso? Olha, Eduardo, a imagem que você vai ver, que você vê na situação, volta ao normal na hora.
Na hora. Na hora. O paciente olha, quando acorda, ele já fica... Quando ele consegue ver o peito, porque o grande problema disso é dor. Quando você bota a barra, coloca a barra. O paciente tem muita dor. Por isso que eu não sei como é que vai ser essas 3 barras, né? Porque, por exemplo, nós fizemos no dia 3, nós fizemos uma que era o escavato e uma que era o carinato. O carinato eu dei alta para ele na segunda-feira de manhã, alta para casa. Tá? Certo. Para casa. O escavato, ele ficou, que é as barras, ele ficou 3 dias na UTI, porque ele fica com coisa quando você faz você faz anestesia peridural, né? E deixa o catéter. Então é melhor que ele fique no CTI, porque dói muito. Com certeza. Aí depois você tira o catéter, ele foi sair de alta na quinta-feira, ou seja, 7 dias de internação quase. Tá. Mas dor se resolve, né? Se resolve. No mundo atual, agora, dor o mais se resolve. importante de resolver a dor, claro, aí já entrou a mitril, já entrou a pregabalina, já entrou outras medicações que melhoraram a dor do paciente. O mundo atual também resolve bem com essa parte de dor. Ney, agora voltando, essas outras que você falou... São bem raras. São muito raras. Inclusive, a fenda é um coração para fora, criança que chegou nascido no interior do Pará e chegou com o coração para fora. Infelizmente, a gente não conseguiu... Batendo, era uma coisa bem... Eu já vi isso em filme. Acho que deve ter visto no Congresso de Cardiologia que o pessoal apresentou esse trabalho lá no Congresso de Cardiologia. Inclusive, eu acho que era o Moacir, de presidente desse congresso, e ele ficou doido pelas imagens. Eu lembro, agora eu lembrei. Coração batendo fora das costelas. Das costelas. Fantástico. Bem interessante. Eu lembro que eu liguei para o Vicente, horrorizado, com medo que ia fazer, ele me explicou, só que a gente não conseguiu fazer. A Santa Casa naquela época estava muito ruim, situação muito complicada. Ainda bem que o mundo mudou. Ainda bem que o mundo mudou, mesmo. A Santa Casa já teve um serviço de hemodinâmica. Já tem, Eu sei. Isso foi 2003, deu mais ou menos. trabalho para arrumar aquele serviço de hemodinâmica que não funcionou. Não, era 2005, foi governo da Ana Júlia. Início do governo da Ana Júlia. Não, mas a gente conseguiu um laboratório para a Santa Casa em 90, 91. Eu lembro dessa história. Pois é, lembro. A construção do prédio. Que sufoco. Atrás do centro cirúrgico. Atrás do centro cirúrgico. Ney, me fala uma coisa. Robótica, cirurgia da tua área por robótica. Rapaz, a cirurgia robótica hoje avança... Eu brincava com meus alunos que daqui a 5 anos eu ia ser chamado para dar aula de cirurgia aberta. Eu acho que daqui a 5 anos eu vou ser chamado para dar aula de cirurgia aberta e dar aula de vídeo. Porque vai aposentar também. A robótica veio para acabar com esses procedimentos. Com incisão magistral. Com incisão magistral. Eu lembro que grandes cirurgiões... magistral, pessoal, os grandes cirurgiões, o primeiro corte, aquele grande, chamava incisão magistral. Grandes cirurgiões, grandes incisões. Grandes cirurgiões, grandes incisões. Então, hoje é o contrário, né? Ela é relativamente o contrário. Grandes cirurgiões, pequenas incisões. Pequenas incisões. Então, a robótica veio para você fazer 5 furos, ou então já tem um colega lá na Espanha, qual eu tive o prazer de conhecer em 2013, quando eu estive por lá, e o Gonzalez, ele faz uniportal, faz uma incisão só. Então ele passa o aparelho por ali, faz um corte, furinho, e passa os 5 aparelhos lá. O grande problema são os robôs que nós temos. Hoje nós temos os Da Vinci, que já está no Da Vinci é uma marca de robô, Tá. Que é o X1, o mais avançado. O que nós temos aqui em Belém ainda é o SI, que já é bem mais antigo. Antes do Da Vinci? Antes. Não, é Da Vinci também, só que é SI. O Da Todos Vinci são Da Vinci, antigo. porque o Da Vinci foi que... aquela história, então deram o nome do robô. E hoje a gente tem o Da Vinci, chegou... O robô, o Da Vinci, em homenagem ao Leonardo da Vinci, o cientista clássico da história que pintou a Mona Lisa. Isso, o Da Vinci chegou... Tem mais um que é que está na Inglaterra também, que tem um nome, e chegou também, e vai chegar o Hugo, que está próximo de chegar, que é da Tosh. O japonês. Um robô japonês. Eu acho que é japonês, eu acho. Então, que é o Hugo. Então, são esses 3 robôs, 2 já estão no Brasil, um chegou agora, tem uns 8 meses, o Da Vinci já está há mais tempo, o primeiro robô chegou em 2008, no Einstein, como sempre estão na frente da situação, no qual a gente conseguiu fazer o curso lá,
dos primeiros cursos de Eu robótica. lembro, eu tenho uma foto. O pessoal do foi para lado do fora, David. o pessoal foi para fora fazer, né? Fez treinamento fora e agora a gente já faz o treinamento aqui. A própria sociedade já programa o seu treinamento também, que era caro. Um dia desses eu fiz no Hospital do Coração um treinamento de robótica para cateterismo. Cateterismo. É um avanço brutal. Tudo na robótica vai ser um avanço muito grande. Certo. O grande problema é que nós hoje é que nem aquela idosa que está aprendendo a usar o computador, né? Esse é o problema. Eu digo que eu faço quando eu estava fazendo um treinamento, eu dizia que eu tinha tristeza de não ter brincado de Atari com meus filhos, Atari ou de coisa de computador, porque é aquilo que a gente está vendo. E agora com 5G a coisa vai avançar muito, né? Vai avançar demais. Vai ser uma coisa bem... hoje o que a gente faz? A gente faz toda a cirurgia através da robótica, mas os grampeadores continuam sendo grampeadores da cirurgia por vídeo. Porque aí o cirurgião que está no campo, ele leva o grampeador, tudo, mas é uma outra realidade. Tudo que tu faz com a mão, tu faz no robô. É como se tu estivesse usando a mão, só que aqui com... Não, é incrível. Eu falei para o rapaz que foi me ensinar a usar o robô lá no cateterismo, eu falei para ele, os movimentos que eu faço é para frente, para trás, horário e anti-horário. O que é que eu vou fazer aqui? Ele disse a mesma coisa, para frente, para trás, horário e anti-horário. O que você não tem na vídeo. Na vídeo você não consegue fazer esse movimento da mão. E no robô a gente consegue. O robô, por exemplo, mudou o modo de operar. O que a gente fazia? A gente começava a cirurgia pela ressecção. Hoje a gente começa a cirurgia pelo que a gente terminava antigamente. Começa pela esvaziamento mediastinal. Então você faz todo o esvaziamento mediastinal para começar a cirurgia. Eu vi cirurgia, o doutor Vicente dizia que a cirurgia ficava bom quando a traqueia ficava igual o pescoço de um animal ressecado com uma galinha, o galo ressecado. E assim fica a cirurgia com a ressecção que você consegue ver no robô. Na cirurgia aberta você não consegue. Fantástico. Ney, o nosso programa está acabando, então, considerações finais e dedica o programa. Rapaz, eu vou dedicar tu vai voltar para a gente falar de cirurgia robótica, tá? Eu vou dedicar ao velho Vicente, porque o Vicente era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que... Foi o primeiro professor que eu vi, ele resolvia as encrencas que a gente estava metido e devolvia a cirurgia para a gente. Isso era uma coisa que eu não vi quase nenhum professor fazer. Geralmente, até o próprio José Ernesto, do qual tu também tem bastante... Não, o Zé é meu ídolo. O teu ídolo como cirurgião. Um dia desse eu comentava com o pessoal que o teu ídolo era um cirurgião, apesar do pessoal achar que tu não gosta de cirurgião. E eu comentava com eles que o teu ídolo é o Zé Ernesto. Então, o próprio Zé Ernesto, ele colocava essa situação, né? Então, o Vicente, ele era... o Zé Ernesto, quando entrava em campo, que ele ia resolver e tomava a cirurgia e já fazia. O Vicente não, ele tirava aquele momento de dificuldade que a gente estava e devolvia a cirurgia pra gente. Então, o Vicente professor, aquele cara que, de fato, era iluminado mesmo. Grandes professores nunca serão substituídos. Nunca. Podem dizer que já passou, mas nunca serão. Os grandes professores de medicina nunca serão substituídos. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Professor Vicente Forte, esse programa foi dedicado ao senhor. Um dia a gente se encontra. Meu amigo José Ernesto Sutti, meu ídolo. Tá? Eu sou um médico que meu ídolo é um cirurgião. Tá? Porque... Quando eu era aprendiz, ele resolvia tudo, de clínica e de cirurgia. Cirurgiões que sabem clínica são simplesmente máximo, brilhantes. E o meu ídolo como médico é um cirurgião chamado José Ernesto Sutti, está vivo ainda, professor da Escola Paulista de Medicina de Cirurgia Torácica. É mérito. Tá? Zé, se eu puder, eu te mando... eu vou pedir para o Zé assistir o programa. Tá? Uma semana iluminada para todo mundo. Domingo que vem a gente volta. Obrigado, Ney. Valeu. Obrigado mesmo. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.